Em um século marcado pela inquietação, a Segunda Guerra Mundial continua sendo o conto épico. Um evento de impacto sem precedentes. Até hoje, descobrimos informações novas sobre armas secretas e táticas perversas. Sobre heroísmo extraordinário e vergonha ilimitada. Sobre uma época em que uma vida, ou um projétil, ou uma bomba separavam infâmia e glória, derrota e vitória, tirania e liberdade. Histórias não contadas sobre a Segunda Guerra Mundial. Em 16 de julho de 1945, uma bomba explodiu no deserto americano. Um tipo muito diferente de bomba. A furiosa energia do átomo fora liberada. Aquele poder poderia ter caído em mãos erradas se homens corajosos não travassem uma guerra secreta contra o programa nuclear alemão. No auge da Segunda Guerra, o Partido Nazista Alemão marchava em direção à dominação global, comandado pelo seu líder ambicioso e cruel. Adolf Hitler desejava conquistar o mundo. Ele só precisava da arma. E tinha conseguido os recursos para criar uma, no lugar mais improvável. Foi aqui, nas montanhas geladas da Noruega, que soldados em esquis aniquilaram o sonho de Hitler de possuir a arma definitiva. Hoje, idosos, eles relembram como arriscaram suas vidas pela causa da liberdade. They will stop at nothing in order to conquer the world. So the feeling they had to be stopped became very, very strong. We were quite certain that if we were caught by Germans, we were all being executed. Seriam necessárias 3 tentativas ousadas antes do sucesso. Em 9 de abril de 1940, navios de guerra alemães entraram no fiord Oslo. A Blitzkrieg chegara à Noruega. Em 2 meses, a nação sitiada foi forçada a se render. Well, it took some time to realize it, actually, but when autumn 1940 came and the darkness came in over Norway, you suddenly realized that it was not the same Norway you had the year before. To understand it, you need to have the experience of being occupied. To live in an occupied country is the most distressing thing you can do. Um vasto exército de ocupação invadiu o país. Os nazistas controlavam toda a vida norueguesa. No, actually, a war between each Norwegian and each German. We had to do the best out of it. I think that was the common opinion. Inside, of course, most Norwegians hated them. They introduced Gestapo in Norway when they understood that the resistance was coming. Started arresting people, torturing people, killing people, etc., etc. And then we suddenly understood what an occupation meant to the people. O domínio de Hitler estendeu-se a todos os cantos do país.
Nesse distante vale norueguês, os alemães se apoderaram de um prêmio especial, a hidrelétrica Norsk. Cercada por montanhas, ela fora construída num penhasco diante de um desfiladeiro profundo e intransponível. Para os nazistas, perfeito para um projeto de guerra. Difícil de bombardear e fácil de defender. Mas para os generais em Berlim, a Norsk Hydro oferecia mais. Em 1940, era a única hidrelétrica do mundo a produzir grande quantidade de uma substância rara, óxido de deutério, também conhecido como água pesada. Assim que eles assumiram o controle da hidrelétrica, a produção aumentou. Quando a notícia chegou à Grã-Bretanha, um forte pressentimento tomou conta dos aliados. Como alvo mais provável para uma bomba atômica alemã, a Grã-Bretanha correu perigo. It is possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget. A provocação de Churchill aos nazistas tornou-se ponto de reunião para a resistência de toda a Europa conquistada. Jovens noruegueses ansiosos por combate uniram-se ao exército de exilados na Grã-Bretanha. No sacrifice that was too big to try to get the Germans out. Clean rifle. Well done. Os britânicos criaram uma organização secreta, a Executiva de Operações Especiais, para inflamar a resistência. You volunteered and you were trained by the British to go back to Norway and work behind the lines on sabotage, instruction, reporting, radio information, wireless operating and that sort of thing. Alguns soldados voltariam à Noruega disfarçados, armados de um plano para destruir a hidrelétrica. Eram meninos do campo e garotos da cidade, engenheiros e camponeses, universitários e soldados de carreira. Tropas de choque numa guerra clandestina contra a bomba atômica de Hitler. Eles se tornariam lendas em suas cidades. Alguns até estrelariam esse filme de 1948, que relata suas façanhas na vida real. Cenas desse filme revelam momentos da ousada missão. 18 de outubro de 1942. 4 homens voltam para casa num perigoso salto noturno. Sua missão? Guiar uma equipe britânica de explosivos até a hidrelétrica. When we were leaving for the dropping zone, you felt that some of the people sending you didn't expect to see you once more. So we had to more or less to cheer them up and say it's not this easy to get rid of us. We will be back. Just wait and see. Our target is the heavy water production. That was all. They said it's important and we have to destroy it. I knew that heavy water was important for the Germans' weapon production, but in which way, I had no idea. O primeiro objetivo dos soldados era estabelecer um campo de pouso secreto no Hardangervidda, um planalto ao norte da hidrelétrica, atravessando aquela imensidão gelada. Os noruegueses ocuparam uma cabana vazia e fizeram contato por rádio com a Inglaterra. A operação podia começar. Para o primeiro voo, os britânicos enviaram planadores puxados por bombardeiros. Um plano que exigia bom tempo. Mas sobre a Noruega, nuvens, ventos e neve
levaram a visibilidade a quase zero. Para os noruegueses em terra, o voo era um desastre prestes a ocorrer. I tried to get connection with England and warn them, but at that time it wasn't possible. And then suddenly I heard interference in my headphones, and I knew they were not far away. And shortly after, we also heard the engines of the aircraft, and it came dead on us, passed over us, and disappeared. After about half an hour, the next plane with a glider came, and it came right to us correctly, turned, and went away. As tropas britânicas nunca chegaram ao local combinado. We got a message from London that both gliders and one of the Halifaxes had crashed in the mountains. So that was the end of the freshman operation. It was a complete disaster. Os soldados sobreviventes foram cercados e executados. A guerra secreta dos aliados contra a hidrelétrica fora revelada. Para evitar serem descobertos, os soldados entraram mais no Hardangervidda. Por semanas, talvez meses, teriam que viver de uma terra onde só havia neve e gelo. When this mission on the gliders failed, we had actually no supplies for further stay in the mountains. So we were dependent upon reindeer. But at that moment, there were few or no reindeer at all in our area because of the wind directions. It was so very difficult to get to the reindeers. But the day before Christmas, Jens, he shot the reindeer. Jens learned that if you take the stomach of a reindeer, you get vitamins from the reindeer moss. So we cut up the stomach and took out the reindeer moss or the contents and mixed it with blood and everything and made a nice porridge mixed with grain. And we were eating it, and it probably saved our lives. So Christmas Eve, we had a real fine party. We chatted. We had a good time at Christmas Eve. I remember well. You know your comrades outside and inside. Do you know what he is going to say before they open his mouth? I had endurance. I had a will to hold on when there is nothing in you except the will which says to hold on. Eles teriam que superar os escuros meses do inverno. Mas a cada dia o suprimento de água pesada aumentava gota a gota. Londres tinha que tomar uma atitude. Um segundo esquadrão norueguês treinado em explosivos desceria no Planalto e se juntaria aos companheiros num ataque à hidrelétrica. 16 de fevereiro de 1943. Sob a proteção da noite, os 6 homens saltaram. Eles estavam prontos para destruir a bomba de Hitler se passassem pelas incríveis e letais defesas do local.
Para os soldados, a hidrelétrica parecia inatacável. Para chegar até lá, tinham que atravessar um desfiladeiro profundo e estreito. Só havia um caminho. Sobre uma ponte suspensa. E a ponte era patrulhada 24 horas por soldados alemães. Qualquer ataque direto estaria condenado. Mas o abismo, com sua parede íngreme e congelada, não era protegido. Some of us said we thought it was rather impossible to cross that gorge, but it was decided that one should go down and find out. In daylight, I went down into the valley. I climbed down the gorge, crossed the river, and started climbing up on the other side. And then the same way back, up to my friends up in the mountains, and told the facts that it was possible to cross the gorge. You felt that this may be serious, very serious for you, and you accepted that you might not come true. And we climbed down the river and up on the other side, and our plan was to get in position for the attack by 11:30, because at 12 o'clock at night there was a guard shift down on the suspension bridge. We wanted to see the German guards being relieved, coming up in the factory area and enter the barracks before we went inside. We all thought we would be discovered when we forced the gate, but nothing happened. Two of us carried a full set of charges. In case one should be shot, there should always be reserve. A tarefa da equipe de demolição era pôr explosivos nas células de água pesada que ficavam no porão. Enquanto isso, os outros na vigia esperavam. A cada momento aumentava a chance de serem descobertos. If we had been discovered, I knew that during such circumstances you will have to act. So shoot. If a shot would of course maybe spoil the whole operation. Dentro eles dominaram um operário norueguês. Mantendo-o na mira, os sabotadores dispuseram os explosivos, parando apenas para calcular o tempo necessário para a fuga antes da explosão. De repente, o prisioneiro os interrompeu. We broke in and said, "It's all right, you may blow the factory, that's all right, but may I have my glasses, because it's hopeless to get no glasses in Norway today." And you would have thought that you probably said, "Damn your glasses, we have no time for looking for glasses." But instead you dropped what you were doing and you searched all around the room and you found the holster for his glasses and gave him, and he said, "Thank you very much." And so we went on with taping the fuses. Brillene mine, jeg må ha dem. Har jeg på nesen? Ut da! Até então, eles tinham vencido as probabilidades. Agora, os soldados tinham alguns segundos para fugir. And after a few minutes, 1 minute, maybe 2 minutes,
they were there with us on the railway line. And we ran the same way back as we had come in. The road condition and the snow condition were excellent because on the railway quite a lot of the snow had blown away on the outer side, and that was frozen solid ground, and we didn't put a mark. So everything was actually on our side. Com determinação, habilidade e ousadia, os sabotadores conseguiram atingir o inimigo sem perder um homem. Mas a água pesada era uma prioridade alemã. Em 6 meses, a hidrelétrica voltou a funcionar. Os aliados tinham que supor o pior. Os nazistas estavam prestes a construir uma bomba. Outro ataque à hidrelétrica foi colocado em ação, desta vez do ar. Em um ousado ataque surpresa, 176 bombardeiros americanos destruíram a hidrelétrica. O ataque danificou prédios e matou civis num abrigo. Mas a água pesada em segurança no porão não fora atingida. Com a produção suspensa, os alemães decidiram levar a operação para sua pátria. E, por descuido, deram aos soldados uma última chance de destruí-la para sempre. We had got information from London that the Germans had planned to take down the remaining heavy water. Membros da equipe secretamente vigiavam a rota. A água pesada seria carregada em vagões e levada de trem até o lago Tinjo. Aqui, os vagões passariam para uma balsa para a travessia de 2 horas. Um explosivo bem localizado poderia afundar a balsa e, com ela, toda a água pesada. Mas afundar uma balsa pública era pagar um preço terrível. Our conclusion was that the sinking of the ferry was about the only possible solution. It would have to be civilian sabotage, which was naturally a very serious thing to deal with. There was no doubt in our mind that there were going to be human lives taken. And furthermore, it could be anybody. And Rjukan was a small town, and it was really almost like all family. Temendo que vizinhos e amigos pudessem morrer, os noruegueses enviaram uma mensagem urgente a Londres. A resposta dos britânicos foi imediata e intransigente. It has been talked over, and the conclusion is the heavy water has to be destroyed. Good luck. And when you get such a message from London, you have to do it. Not to be drastic, but anybody in my family was scheduled to go on that ferry. I couldn't do anything about it. The Germans never put any guards on the ferry. They were watching the barrels on the railway. But the ferryboat itself was not guarded at all. Às 10 horas, em uma tranquila manhã de domingo, a balsa saiu do cais no horário. "45 minutos depois, no local determinado, uma explosão irrompeu do fundo da balsa. It was a very, very hard blow, and the ferry rapidly rose. And the cargo on the ferry, they were railway wagons, you see, so they rushed down and tilted the ferry still more.
Em poucos momentos, a balsa danificada afundou, levando passageiros inocentes e as ambições nucleares da Alemanha nazista. The heavy water being on board went down with the ship, and it's still on the bottom of the Tinsha Lake. Os aliados descobriram que os nazistas nunca estiveram perto de um sucesso nuclear. Os Estados Unidos ganharam a corrida pela bomba atômica. Há poucos meses da derrota alemã, a América lançou a primeira bomba atômica. Mas com os aliados, a bomba ajudou a ganhar a guerra, não a perpetuá-la. Se Hitler tivesse a bomba, ele teria devastado o mundo. A resistência norueguesa fez sua parte para detê-lo. A missão foi um dos maiores feitos de sabotagem na história militar. Algo que tinha que ser feito a qualquer custo. E foi feito. You have to fight for your freedom and for peace. It's not something that you have every day. You have to fight for it every day. To keep it. It's like a glass bowl. It's very easy to break. It's easy to lose. Do outro lado do mundo, em 7 de dezembro de 1941, os americanos descobriram o preço da liberdade, quando o Japão destruiu Pearl Harbor. O ataque furtivo incluiu a arma invisível da época, mini-submarinos. Eles eram ágeis e letais. E entraram para a história. O National Park Service e a Marinha dos Estados Unidos procuraram os destroços de um mini-submarino japonês. Uma hora antes dos japoneses atacarem Pearl Harbor, um destroyer americano afundou o submarino. O encontro poderia ter alertado os americanos de que bombas e torpedos atacariam o couraçado Rogue, mas não alertou. O arqueólogo Dan Lenihan comandou a caça ao submarino. Jim Delgado foi o historiador do projeto. A parceria surgiu da pesquisa anterior sobre a água de Pearl Harbor. Eles procuravam evidências de um conflito do passado, uma batalha travada sob a água por 5 mini-submarinos. Um deles teve um papel especial. It was particularly exciting about the midget sub that's outside the entrance is it would have represented the first exchange of hostilities between the United States and Japan in World War II. And because remember that this sub was sunk an hour before the planes attacked Pearl Harbor. It's an incredibly important, significant find if we could do it. A busca pelo submarino se concentrou em 2,59 quilômetros quadrados de escombros. A área é um cemitério de relíquias de guerra, como esse avião da Marinha. A 300 metros de profundidade no escuro, tudo parece um submarino. Mas o que procuravam tem 24 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Ele levava 2 torpedos e era comandado por um oficial e um navegador. They were going to come on in, sit and wait, and then when the attack occurred, when the planes came in, when all hell broke loose in Pearl Harbor, they would surface, fire their torpedoes, wreak as much havoc as they could, swing around Ford Island, head back on out, and then rendezvous with their mother subs to be taken back to Japan. As naves mães se posicionaram fora do Diamond Head
Antes da meia-noite, em 6 de dezembro de 1941, chegaram antes da força-tarefa da Marinha Imperial. Cada nave-mãe trazia um mini-submarino. A nave maior liberaria as menores antes do amanhecer e as pegaria de novo após o ataque. Mas os mini-submarinos não voltariam do ataque. Um choque de gigantes se preparava há anos. Da Manchúria à Indochina Francesa em menos de uma década. O Japão acumulara uma série de conquistas na Ásia. Apesar do embargo aliado a material de guerra, a guerra estava cada vez mais forte. No final de 1941, os recursos do Sudeste Asiático pertenciam ao Sol Nascente. Sua única proteção? Dispersos postos avançados britânicos e holandeses e a frota americana no Pacífico. I think there was a general sense that the war would break out. I don't think anybody expected that it would take place here at Pearl Harbor. Atacar de surpresa uma fortaleza a 6.400 quilômetros também parecia impossível para os líderes japoneses. Mas o almirante Isoroku Yamamoto os convenceu de que esse ataque ousado era a única maneira de desarmar o gigante adormecido. O Japão tinha que destruir a frota americana do Pacífico, mesmo que significasse atacar sua base na enseada de Oahu. Pilotos japoneses treinaram duro no outono de 1941, assim como as tripulações que comandariam os submarinos, os mais rápidos do gênero. Logo, eles teriam sua chance de glória. Em Washington, diplomatas japoneses buscavam paz, via negociações até a hora final. Nem o embaixador japonês sabia do ataque iminente. 7 de dezembro de 1941. Enquanto Oahu dormia, a força-tarefa japonesa posicionava 350 aviões em distância de ataque a Pearl Harbor, a apenas 320 quilômetros. Em Washington, a inteligência militar havia decifrado o código diplomático japonês. Eles sabiam que havia uma esquadra no Pacífico, mas não conheciam seu destino. Perto de Diamond Head, estava amanhecendo. Os submarino-mães emergiram para soltar os mini-submarinos. Mas algo deu errado. Às 6h30, um hidroavião e um cargueiro viram um submarino estranho perto de Pearl Harbor. O capitão do destroyer USS Ward percebeu que intrusos tentavam furar as defesas da frota. Os artilheiros abriram fogo. O mini-submarino começou a afundar. Bombas de profundidade o destruíram. O Ward relatou a destruição 2 vezes. Mas antes de informar o comandante da frota, Hasman e Kimmel, o QG local esperou 30 minutos. A demora era tudo que os japoneses precisavam. O aviso sobre o submarino talvez tivesse evitado o que houve. Well, the message was radioed in that they fired on and depth charged this sub. It didn't reach Admiral Kimmel. It wasn't until just a few minutes before the attack commenced in earnest with the planes coming in that the Admiral was finally phoned and told, look, we got this message in from the commander of the ward saying that he's fired upon a sub operating in an offensive zone. Kimmel says, well, why wasn't I told about this? He's putting his uniform on, he's heading out, and at that moment, the planes come screaming in overhead, the bombs start dropping. Às 7h55, 40 bombardeiros rugiram sobre Ford Island, trazendo a marca do Sol Nascente. Junto com eles havia 51 bombardeiros de mergulho, 49 bombardeiros de alto nível e 43 caças. Marujos americanos acharam que era um treinamento. Tiros e bombas surpreenderam-no de jejum, passando uniformes ou olhando para o céu fatal. Arizona, Oklahoma, Califórnia. Um por um, os grandes navios afundaram. Só o West Virginia levou 6 torpedos.
e inúmeras bombas. A defesa aérea de Pearl Harbor queimava nas pistas. Só alguns pilotos subiram para um céu cheio de aviões inimigos. O momento dos mini-submarinos chegara. Mas um havia sido afundado pelo Ward. Um segundo fora destruído fora do porto. Dos 3 que restavam, 2 eram uma ameaça para o couraçado Roe. Entre ondas de aviões atacando, o submarino 3 lançou um torpedo e errou. Momentos depois foi destruído por um destroyer indo para o alto mar. O submarino e a tripulação afundaram. No ar, os japoneses continuavam o ataque. Mas agora, fumaça e fogo antiaéreo obscureciam os alvos. O gigante adormecido havia acordado. Atingido por uma bomba que incendiou um paiol, o couraçado Arizona foi em direção à sua destruição. Sobreviventes nadavam em águas em chamas por causa do óleo. O ataque brilhante e implacável do Japão matou mais de 2.400 americanos e mutilou a maioria dos couraçados no Pacífico. Mas para os mini-submarinos, a batalha não foi tão gloriosa. 2 ainda estavam em águas havaianas. O número 4, que pode ter atacado o couraçado Roe, enviou notícias da vitória do Japão para a frota e então desapareceu para nunca mais dar notícias. Os submarinos podem não ter tido um sucesso retumbante, mas o Japão precisava de heróis. A máquina de publicidade ressuscitou as tripulações, como os 9 jovens deuses de Pearl Harbor. Este filme japonês da guerra contou sua história com um suntuoso exagero. Na verdade, os alojamentos eram apertados e estavam impregnados com fumaça de explosivos. Os mini-submarinos criaram confusão em Pearl Harbor, mas não afetaram o resultado da guerra. E quanto ao último mini-submarino? Comandado por Ensign Kazuo Sakamaki, teve um destino pior do que a destruição. Em 8 de dezembro, quando Roosevelt declarou guerra, o submarino de Sakamaki surgiu na costa de Oahu devido a um giroscópio defeituoso. His submarine wouldn't function right, so he drifted all the way around the island to the opposite end and then around and went ashore on the morning of December 8th at Bellows, where he and the crewmen assigned to the sub tried to blow the ship up. It didn't work. They jumped into the water. The crewmen drowned, but Sakamaki washed ashore and became the first prisoner of war that the United States captured in the war in the Pacific. POW number 1. Sakamaki passou a guerra na prisão. Seu submarino viajou pelos Estados Unidos da América e ajudou a vender bônus de guerra. Uma lembrança de dias sombrios no fim da guerra. Após tentar de tudo contra os americanos, o Japão surgiu com uma nova arma de terror. Por décadas, as cicatrizes deixadas pelos kamikazes impuseram silêncio a ambos os lados. Mas quem travou essas batalhas nunca vai esquecê-los. Em 1944, o Japão, acuado, faz um último esforço para evitar a derrota. Num ato incompreensível para os americanos, o Império mandou milhares de homens para a morte certa. Antes do ataque, os pilotos tomavam saquê, a saudação do guerreiro à morte que o esperava. Eles eram os kamikazes, o nome de um tufão que salvara o Japão de invasores mongóis. Alguns eram pilotos veteranos,
Muitos jovens idealistas, ansiosos para morrer pela glória da nação. Eles castigaram os inimigos de forma terrível. Mais de 3.000 aviadores voaram para a morte. Eles afundaram 57 navios e danificaram mais de 300. Os ataques mataram pelo menos 3.000 americanos e feriram mais de 6.000. Os kamikazes foram a arma mais letal já lançada contra a Marinha dos Estados Unidos. Tão assustadoramente eficaz que sua existência foi mantida em segredo do público americano. Em 16 de abril de 1945, os kamikazes tiraram o USS Laffey da guerra. O Laffey foi reconstruído. Agora é um navio-museu em Charleston, Carolina do Norte. Hoje ele está recebendo visitas. Seu capitão e 4 tripulantes da Segunda Guerra Mundial. A visão do navio traz muitas lembranças aos camaradas de farda. O almirante F. Julian Beckton, que morreu em 1995, tinha 81 anos quando deu essa entrevista. Comandou o Laffey na invasão da Normandia e das Filipinas, indo para Okinawa. Ele sabia dos perigos que o aguardavam. The kamikazes were the most effective weapon that the Japanese developed during the war. It was a desperate effort on their part to do it, but they had a terrible effect on our ships out there. James Stanley receberia uma estrela de prata pela sua bravura no Laffey. My opinion of the kamikazes were that they were misguided people. And then we learned more about them. We found out that, yes, they were the sons of the divine wind, or whatever they chose to call them. We call them one-way Charlies. And we were really scared to death of them because no matter what you did, unless you could shoot them out of the air, they were coming in. O ajudante de artilharia Lawrence Deleuze recebeu uma estrela de bronze antes de fazer 21 anos. Everybody has their own way of thinking and their own ideas. And their ways didn't suit us. I certainly didn't feel as complacent as I feel now 45 years later. At that point, I was ready to kill them all. No Japão, outro grupo de ex-companheiros se reúne. Esses homens foram a elite da unidade kamikaze, os deuses do trovão. Eles deveriam estar mortos, mas sobreviveram. Alguns porque davam cobertura, outros porque a idade os manteve fora do combate para esperar a invasão americana da pátria. Agora esquecidos, formavam uma incrível força de ataque. Sua arma era o Oka, ou flor de cerejeira explosiva. Mas os americanos a chamavam de Baka, que significa tola. The weapon for another type of kamikaze attack, a Baka bomb captured on Okinawa. It's a 2.5-ton flying bomb dropped from a mother plane and carrying a suicide pilot. 3 rocket propulsion units are set off on approaching the target, giving a maximum level speed of 535 miles an hour. The Baka's punch is an armor-piercing 2,600-pound warhead. It's the first weapon specially designed for the Kamikaze Flying Corps. O tenente da reserva Hashiro Ozokawa era membro sênior de um esquadrão Oka. じゃあもう簡単に言うと、同じ死ぬにも犬死にという日本の言葉があります。犬死にという。ドッグの犬っていうのはドッグ。死ぬは犬のように死ぬ。これはあんまり効果がなくて名誉でない死に方の場合。無駄な死に方をするのを無駄死にとか
犬死にというわけです。ところがパイロットになった時にさっき申し上げたようにもうノーマルな戦力ではとても戦えないので、その中のエリートとしてものすごい一番近代的なスピードのある爆薬のものすごい、もので。Esses eram os deuses do trovão. Todos eram voluntários, todos prontos para morrer. Todo ano reúnem-se para rezar pelos companheiros mortos. O comandante Kunihiro Iwaki era vice-comandante da unidade. 海軍の伝統としましてね、特別攻撃と決死隊というものは日露戦争の時にもあったわけです。これは 100% 死ぬんだという意味ではなしに、生きて帰れる道がある状況でその攻撃を実施するんだと。 O tenente Morimasa Yunokawa comandou esquadrão Oka. 自分が死ぬとか死なないとかいうことはその瞬間にならないとなかなか感じないもんでね、そういうもしそういう何か役に立つ方法あったら何としても自分はそれに対して、貢献してやろうという気持ちがね大部分の人にあったんじゃないかと私は思ってるんです。その空気ね。 kamikaze podia afundar navio, mas cada aviador só tinha uma chance de sucesso. Deviam atacar couraçados e porta-aviões. Mas destroyers e seus radares também eram alvos. No Leffen, marinheiros tensos repetiam histórias sobre navios piquetes partidos ao meio que afundavam na hora. The crew would always debate where is the safest place to be. That was always the big talk. Where is this? Is it safer to be below, or is it safer to be on deck, or in the bridge, or wherever? They all had their own theories about where was the safest place. Of course, there was no safe place. Em abril de 1945, a situação do Japão piorou. Quando a Batalha de Okinawa começou, destroyers patrulhavam 80 quilômetros mais perto do Japão, tentando fazer kamikazes decolarem do continente. Suicidas afundaram vários destroyers nesse posto de batalha. Agora era a vez do Leffen fazer vigia. Em 16 de abril, o navio iniciou seu terceiro dia. O ânimo a bordo era tenso. Às 8h27, chegou a vez do Leffen. Well, the first one, they sort of circled around out pretty far, maybe 8,000-10,000 yards. They kind of. Then all of a sudden, it's like some sort of signal, they started coming in. And first they just came in one or two at a time. But then they started coming in several at a time. You just couldn't take them all under fire, so that's when we started getting hit. Por 80 minutos, a tripulação do Leffen enfrentou o pior ataque kamikaze a um único navio. Our closest call was a plane coming in on the starboard beam. And it was, when I first saw it, it was low on the water, about 10,000 yards out.
I figured it was about 8 seconds away from certain death, unless the gunners got it. And our Mount 52, which was just forward of the bridge, was firing at it and firing fast. I noticed that the bursts were just off, just missing him. So I just moved it, and the next one went right into his, hit him right in the nose, and just blew him up. And that one was the one that would have gotten us all. And it just literally disintegrated. And everybody heaved a big sigh of relief. And just after that, then here came one in out of the sky on the port side. One came in low on the water on the port quarter, and we were at it all over again. On the morning of April 16th, we had a suicide plane hit us right about here. It hit with enough impact so that this gun was blown up, canted upward at a more than a 45-degree angle. The motor of that plane skidded along the inside of this left-hand gun and wound up at the hatchway in the back of the gun on this side. And when he hit over there, I was blown up the deck about 15 feet. And when I regained consciousness, that's where I was. Ripped from stem to stern by the attacks of Jap suicide pilots off Okinawa, the destroyer USS Laffey comes home. The Laffey was struck with everything in the Jap book. In the savage attempt to finish her off, 22 suicide pilots roared over her. 7 bomb-loaded planes crashed on her decks. The final score was 9 enemy planes shot down by the Laffey, but 32 of her brave men were dead or missing, and 60 were wounded. Nas palavras do capitão, o comandante Bankton, foi o navio que não morreria. Pilotando aviões convencionais, os kamikazes causaram danos terríveis. Mas a unidade OK nunca teve uma chance real de afetar o resultado da guerra. Os bombardeiros que levavam os OKs eram lentos e os pilotos americanos destruíram a maioria, antes de lançarem sua carga fatal. No final da guerra, Ozawa era o único oficial sobrevivente da sua unidade. Ele achou a transição para a paz perturbadora. ちょうど台風眼の中にいちゃったんじゃないかと。周りが暴風だったんだけど、私は台風の真ん中にいたもんで、なんかこう晴れてるみたいな。それで戦争が終わってしまったから、そう取り残されたということで、僕は一生懸命その台風の目みたいな中心にいましたからね。だから罪悪感と言われるものでなくて、人間っていうのは。Thankful, dear Father, that you saw us through these difficult days. They were doing what they felt was right, just as we were doing what we felt was right. It had to be. How else could you put your life on the line for something you didn't believe in? Preserve this ship and for the cause of freedom. We ask, dear Father, that their memory would continue with us always. Versão Marshmallow São Paulo.